Olá, eu sou Bruno Rocha, esse é o Code Show e nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, tá acontecendo nos Estados Unidos, em Salt Lake City, a PyCon US, que é a principal conferência de Python no mundo, tá? Além de acontecer desde 2003 nos Estados Unidos, a PyCon é espalhada em mais de 40 países, inclusive no Brasil temos a nossa edição com a nossa querida Python Brasil, que esse ano acontece em outubro lá em Manaus, tá? Sem dúvidas, o assunto que gerou mais controvérsia dos keynotes que ocorreram esse ano na PyCon foi o anúncio da Anaconda Inc., que é uma das principais empresas aí de soluções para Data Science, e a Anaconda anunciou o PyScript, que é um framework web para front-end que promete que a gente seja capaz de executar código Python no lado cliente, ali junto com HTML e CSS. E a gente sabe que hoje esta é uma plataforma dominada somente pelo JavaScript, tá? E o PyScript oferece para pythonistas, para as pessoas que já programam em Python, a possibilidade de trazer aquele ecossistema já existente para o navegador e rodar no lado cliente. Só que isso gerou muita confusão. Eu vi muita gente comparando esta solução com o que o PHP já faz há anos, lá com o Server-Side Rendering, né? E também com Java Applets e um monte de coisa que a gente tem e um pouco de dificuldade de enxergar aonde que está a inovação neste modelo, tá? E também eu vi muita gente com receio de que exista daqui para frente muito código macarrônico, tá? O que é o código macarrônico? É quando a gente mistura a camada de apresentação com a camada de regra de negócio, faz aquela macarronada e realmente fica difícil de manter o código. Tá? Por que essa confusão toda aconteceu? Porque o principal tweet que vazou lá de dentro da PyCon, que veio parar na nossa bolha dev aqui do Twitter, foi o tweet da Mariata, tá? A Mariata, que é uma das core developers aí da linguagem Python. E o tweet da Mariata diz o seguinte, olha só, anúncio, tá? A Pi Wang, que é CEO da Anaconda Inc., anunciou o PyScript, que é o Python dentro do HTML. E o exemplo que a Mariata coloca aqui na tela é justamente um exemplo escrevendo print Hello PyCon 2022 dentro de uma tag, dentro de um componente chamado PyScript, né? E você, olhando com um pouquinho mais de cuidado aqui para o tweet, você vai reparar que aqui em cima está escrito, ó, script defer src e o carregamento de um arquivo em JavaScript, tá? Então essa daqui seria a página web completa, basta pegar ela, salvar aí num arquivo HTML, rodar aí no seu navegador e você vai ver o print acontecendo aí na sua tela através do runtime do Python, tá? Essa imagem aqui realmente causou confusão porque dá a entender que o objetivo do PyScript é simplesmente substituir o que o JavaScript já faz, inclusive faz muito bem, porque a gente vem usando o JavaScript há muitos anos e JavaScript domina a web. Então, realmente daria a entender numa primeira olhada que é simplesmente isso e de que não teria nenhuma inovação. Mas se olhar com um pouquinho mais de cuidado, procurar as fontes, dá para entender que tem muito mais por trás. Até porque estamos falando de uma das principais conferências de tecnologia, não só do ecossistema Python, mas juntando todas as conferências de tecnologia, a PyCon com certeza está ali no meio das mais importantes. Estamos falando de uma pessoa que é core developer do Python, da linguagem Python, e estamos falando de uma das maiores empresas de Data Science, que é a Anaconda Inc. Então, vamos entender agora o que é esse negócio de PyScript, tá? Só para você ter uma ideia, olha só como esse tweet viralizou. Ele foi tweetado no dia 30 de abril, tá? Ou seja, anteontem, né? Foi no sábado, eu tô gravando aqui na segunda-feira pela manhã. Desde que eu vi o tweet, eu não pude ir à PyCon esse ano, então desde que eu vi o tweet, eu fiquei bastante curioso. Eu já vinha estudando a tecnologia que está por baixo disso daqui há alguns anos, inclusive com a linguagem Rust, tá? Não só com o Python, mas eu fiquei bastante curioso e eu passei boa parte aí do meu final de semana ali no meu celular, fritando a minha mente e lendo tudo que eu podia a respeito para entender um pouco mais a respeito do PyScript, até para poder compartilhar com a comunidade, tá? Você vai ver que Python aqui, ó, ficou inclusive como Trendings, né? Inclusive tá até agora aí como Trends, um dos assuntos mais citados justamente por conta do PyScript. Então vamos entender agora o que está acontecendo, o que é esse tal de PyScript, tá? Esse aqui é o site oficial publicado pela Anaconda.
aonde a gente tem aqui Run Python in your HTML, ou seja, rode Python dentro do seu HTML. O exemplo bem simples, bem simplificado mesmo que está aqui na tela, justamente faz uma tag aqui para script e coloca um print lá dentro, tá? Isso aqui acontece muito em diversos outros tipos de anúncio, tá? Geralmente quando você vai anunciar uma tecnologia nova, uma biblioteca nova, você procura pegar aquele exemplo que vai fazer a maior parte do público entender o que está acontecendo. E por conta dessa simplicidade do anúncio, faz parecer que não traz todas as informações e deixa aberto justamente para muita confusão, tá? Aqui no próprio site está dizendo quais são as intenções, qual que é o potencial do PyScript, tá? O que eu gostaria de citar aqui é esta parte aqui, tá? Além de você estar rodando Python no browser, pensa no seguinte, Python já tem um ecossistema gigantesco, são 350 mil pacotes no PyPI, que é o repositório de pacotes do Python. Muitos desses pacotes não são pacotes para desenvolvimento web apenas, tá? Aquele desenvolvimento web que a gente está mais acostumado, que é o famoso CRUD, né? Criação de formulários de aplicativos para a ingestão de dados e para mostrar coisas na tela. Não é só isso, tá? Existem pacotes que realmente aplicam muita coisa de ciência, não só de ciência de dados, mas de ciência mesmo. Tem pacotes no Python para você trabalhar com geologia, para você trabalhar com bioinformática, para trabalhar com oceanografia. Ou seja, Python é quase que uma linguagem nativa para quem trabalha em todas essas áreas da ciência, tá? Se a pessoa trabalha com tecnologia mais ciência e ainda faz divulgação de ciência, como por exemplo, jornalistas de dados, com certeza Python é uma das ferramentas mais importantes. Então você já tem um ecossistema não só de ferramentas, mas também de profissionais extremamente qualificados para analisar dados usando Python. Até então, todos esses profissionais precisam utilizar computadores em cluster, né, para conseguir dar conta de processar tudo que precisa ser processado, e também precisam utilizar ferramentas como Jupyter, que é uma ferramenta sensacional para você analisar e exibir o resultado das análises aí em forma de notebooks que podem ser levados para o navegador. Porém, os notebooks que são levados para o navegador é só o front-end, tá? O kernel, onde o Python está rodando, é sempre um back-end e ocorre toda uma comunicação ali via API para que essa comunicação possa existir, tá? A grande sacada do PyScript é trazer um framework, tá? Então vamos separar um pouco as coisas. O PyScript é um framework de componentes JavaScript, tá? Componentes que vão trazer novas tags para você colocar dentro do seu HTML, como a tag PyScript, a tag PyEnv, a tag PyREPL, ou seja, tem uma série de tags aonde a gente vai conseguir colocar Python lá dentro, tá? Além disso, uma série de componentes que são específicos para o Python. Mas qual que é a grande motivação por trás de uma empresa desenvolver esse tipo de solução nos dias de hoje, com o front-end tão moderno que a gente tem com diversas ferramentas? É empoderar o pessoal que já usa Python, é empoderar o pessoal principalmente de ciência que já tem todo esse conhecimento e esse ecossistema, trazer a possibilidade deles fazerem o full stack, ou seja, conseguir trazer aquilo tudo que está ali rodando em algoritmos, em modelos de machine learning, ou seja, trazer esse poder todo de análise de dados e conseguir fazer a parte final importantíssima, que é mostrar isso num browser, né? Mas não só num browser, em qualquer ambiente que possa executar o runtime que o PyScript utiliza, tá? Que não é só o browser. Isso é um ponto muito importante. Então, aqui mesmo você vai ver que eles dizem, ó, em short, a nossa missão é trazer a programação para o 99%. Então, basicamente, aqui está falando que é trazer a programação de front-end, né, de apresentar soluções para 99%, ou seja, pessoas que não são necessariamente devs, tá? Pessoas que não necessariamente sabem JavaScript, CSS, HTML, pessoas que fazem ciência, pessoas que desenvolvem sistemas, tá? Pessoas que são professores, professoras e que utilizam Python como ferramenta para esse trabalho, tá? Então, a possibilidade de trazer isso para um navegador é muito grande. Por quê? Porque o navegador é uma plataforma
onipresente, em todo lugar tem um navegador rodando, resolve uma série de problemas de deploy de ambiente e consegue inclusive aproveitar o poder computacional dos clientes para rodar uma série de experimentos. Então olha o poder disso para ensino, por exemplo, em universidades, tá? O que é, além dessa parte front-end, que é a gente ter essas novas tags e componentes HTML, no nosso navegador, rodando ali junto com o CSS, com o JavaScript, o que está por trás do PyScript, tá? Por trás do PyScript está o Pyodide, tá? Pyodide já existe, já tem um tempo, eu já fiz alguns experimentos. Quando eu comecei a me interessar por WebAssembly com Rust, se você olhar aqui no canal, você vai ver aqui na minha playlist de Rust que tem alguns vídeos que eu já falo sobre experimentos que eu estava fazendo com WebAssembly, com Rust. Surgiu o Pyodide, eu cheguei a testar, mas lembrando, o Pyodide, ele é o core do PyScript, ele é o que está por baixo do PyScript, tá? E o que ele é? Ele é o CPython, ele é um interpretador Python compilado para WebAssembly, tá? O que significa que você pode colocar ali no topo do seu HTML um script em JavaScript, obviamente, porque o WebAssembly ele é uma tecnologia que utiliza o JavaScript para fazer o bootstrap, né? Para trazer o contexto das aplicações compiladas para esse runtime, tá? E você consegue trazer, por exemplo, o interpretador Python inteiro para o navegador e utilizar o browser como plataforma. Ao invés de rodar isso no servidor, você roda dentro do Firefox, do Chrome ou qualquer outro runtime que possa rodar a WebAssembly, tá? Além do Python, existem outras linguagens que já utilizam WebAssembly, como por exemplo o .NET, que tem lá o Blazor, tá? Que faz a mesma coisa. O Blazor pega e traz toda a plataforma .NET, tá? Eu não sei dizer exatamente quais são as limitações que ele tem, mas o que eu sei é que ele traz muita coisa que já existe no ecossistema do .NET para o browser, utilizando também a WebAssembly, tá? Rust tem uma série de frameworks também que fazem a mesma coisa. Você escreve o código, inclusive o HTML, na linguagem Rust, compila e no navegador você tem apenas o resultado daquilo compilado e é o JavaScript que instrumenta tudo isso na parte do front-end. Então, o JavaScript ainda está lá, mas ele está lá para fazer uma cola utilizando as linguagens que são compiladas para o WebAssembly, tá? Lembrando que não é só Python, qualquer linguagem de programação pode eventualmente vir a ser compilada para WebAssembly. Eu não vou saber dizer agora quais já tem, mas eu sei que já dá para rodar Ruby no navegador. Agora a gente consegue rodar Python com Pyodide, a gente tem Rust, a gente tem C, Zig, ou seja, tem uma infinidade aí de tecnologias que podem ser executadas já com WebAssembly no navegador. Então, o PyScript é a parte front-end para a gente ter componentes HTML, componentes HTML5 que vão interagir ali com o DOM, né? Com a árvore de objetos de uma página web, por exemplo, e que esses scripts que estão aqui dentro serão interpretados por um interpretador Python, tá? E aonde que vai estar rodando esse interpretador Python, se não é num servidor, tá? Ele vai estar rodando dentro do Pyodide, que é o CPython portado para WebAssembly, tá? Eu já vou mostrar como é que isso funciona, tá? No próprio site da Anaconda, onde tem um anúncio, tem essa imagem aqui que fala um pouquinho de como é a arquitetura aí do PyScript, tá? Como que funciona? A gente tem aqui o runtime WASM, tá? WASM é a sigla para WebAssembly. Então, os navegadores modernos já têm o runtime WebAssembly lá dentro. Eles já sabem falar a língua do WebAssembly, tá? Em cima do WebAssembly, a gente tem o Pyodide, que é o interpretador Python que foi compilado para o WebAssembly. Então, esse interpretador Python, ele traz tudo que o Python 3 tem, tá? A compatibilidade dele é imensa, mais um monte de ferramentas para I/O e também utiliza EMScripten, né? Como a linguagem ali de intermédio, tá? Em cima do Pyodide, a gente tem o PyScript, que é o framework, que está escrito em JavaScript com TypeScript mais Python. E o PyScript, ele tem uma bridge JavaScript, claro, porque a gente vai precisar fazer com que os nossos scripts se comuniquem com objetos que já existem no JavaScript, se comuniquem, por exemplo, com o DOM, com o objeto window, getElement, aquela coisa toda que a gente já tem no lado front-end. Então existe aí uma bridge para falar com o JavaScript a partir do Python, tá? Ele traz ferramentas de I/O, tá? Por exemplo, a gente pode usar o Async I/O
dentro do navegador e escrever código assíncrono, tá? Ele traz aqui widgets, namespaces, enfim, ele traz uma série de componentes mais voltado para o front-end, mas você vai perceber que ele é só uma camada, tá? Abaixo dele a gente tem o interpretador Python, atualmente PyODide é o nome dessa tecnologia, e lá por baixo a gente tem o OSM, tá? Essa imagem é interessante porque você vai perceber que isso daqui acontece para outras linguagens também. Se você pegar lá o Blazor, né, do .NET, você vai ver que tem lá o runtime WASM e tem essas camadas que fazem com que a gente consiga fazer com que um arquivo compilado, tá, um programa escrito em Python, seja compilado e ele consiga comunicar aqui no topo de cima com o JavaScript Bridge. Precisa ter tudo isso daí bem orquestrado, tá? Um outro detalhe que eu gostaria de falar é que o WebAssembly não é só para web, apesar desse nome WebAssembly, apesar dele ter sido criado para web, ele é um runtime. Então já tem até em produção soluções utilizando o WebAssembly Runtime fora do navegador, tá? Um exemplo seriam carros autônomos que você consegue colocar um runtime WebAssembly rodando, tá? Dispositivos de IoT, como por exemplo, sei lá, um micro-ondas que pode rodar ali um WebAssembly ali dentro e ter código rodando agnosticamente, tá? O importante é o runtime. Então o código que vai estar rodando, ele pode ser em Python, ele pode ser em C, ele pode ser em C#, ele pode ser em Rust, enfim. O importante é que essas linguagens todas falem o mesmo runtime. Então, apesar do nome ser WebAssembly, qualquer runtime que puder executar código em cima do WebAssembly vai ser possível rodar essas linguagens de programação, tá? Uma coisa interessante que dá para fazer é pegar programas que já existem, programas de desktop, por exemplo, que rodam aí no seu ambiente de janelas e compilar esses programas para WebAssembly. Já tem uma série de experimentos fazendo isso e rodar dentro do navegador. Então, no meu ponto de vista, isso traz mais diversidade para o ambiente web como um todo, tá? A gente tem uma enorme diversidade do lado back-end hoje em dia, com Python, Ruby, Java, C, Elixir, enfim, tem uma série de linguagens que a gente pode usar para inovar do lado back-end. E o lado front-end, até o momento, trabalha muito com JavaScript, mas o WebAssembly traz uma porta para a gente trazer outras tecnologias, então com mais diversidade, mais inovação aí desse lado, tá? No site aqui do PyScript tem uma série de demos, tá? Você pode ver como isso funciona na prática, tá? Por exemplo, esse aqui é um dos demos, olha que interessante, rodando escrito em Python. Então isso aqui é um dashboard, tá? Um streaming de dados, então imagina que tem aqui ocorrendo você está aceitando dados aí através de qualquer protocolo, um WebSocket, por exemplo. Esses dados podem ser para avaliar ações na bolsa de valores, para avaliar qualquer outro tipo de informação que seja em streaming. E isso daqui tudo funciona no navegador. Se você colocar o botão direito, ver o Page Source aqui, tá? Você vai ver que tem muito artefato de front-end carregado aqui, tá? Então tem bibliotecas JavaScript que servem, por exemplo, para você formatar o lado ali do front-end, para você fazer os elementos e tudo mais, tá? Mas aqui para baixo você vai ver um código em Python, olha só, dentro de uma tag PyScript. E esse código Python está importando o Async.io, está importando o Pandas, está importando o NumPy e fazendo aqui quase que sem limitações. Eu diria que nesse exemplo aqui, sem limitações, tudo aquilo que você faria do lado back-end, tá? Então, para que isso daqui ocorresse sem o PyScript, essa parte aqui de analisar os dados, criar um data frame, fazer toda a parte de cálculo, de computação, teria que estar acontecendo em um server e você se comunicar com o JavaScript através de uma API para obter esse resultado, tá? Com o PyScript, tudo isso daqui está acontecendo dentro do meu navegador. Não tem chamada HTTP sendo feita, a não ser a chamada, obviamente, que vai ler as informações aí do meu stream, né? Mas o restante está acontecendo direto, a computação está acontecendo usando o poder de processamento do meu browser, tá? E isso é muito interessante, tá? E você repara que o runtime está sendo carregado aqui, ó. PyScript.js. Então, quando você coloca esse script aqui, ele traz para o browser o interpretador Python completo, tá? E isso permite que você tenha esse tipo de tag. Tá vendo essa tag nova aqui, ó, que vai no comecinho aqui do nosso HTML, ó, é o py-env, tá? O que é isso daqui? É o nosso ambiente. Sabe a virtual environment que a gente cria lá do lado do servidor no Python? Aqui a gente pode criar um ambiente virtual
onde a gente vai instalar bibliotecas como Bokeh, NumPy, Pandas e Painel, ou seja, qualquer biblioteca que possa estar disponível lá no PyPI, que tenha um pacote .will, né, que é o formato de distribuição do Python, a gente consegue listar aqui como se fosse um requirements.txt, e o PyScript vai usar por baixo uma ferramenta chamada micropip, tá, que consegue instalar para a gente essas bibliotecas no runtime do WebAssembly. Então, se você tiver uma biblioteca que você criou e publicou no PyPI, basta colocar ela nessa listinha aqui, que o micropip vai instalar e deixar disponível dentro do browser para você. É claro que existem várias técnicas aí para cachear ou para você gerar até o seu próprio runtime, mas enfim, como essa tecnologia está começando agora, a gente só tem acesso aos exemplos mais simples, tá? Tem muita coisa para ser explorada ainda em como isso daqui vai evoluir, tá bem? E esse código que está aqui dentro de uma tag PyScript, ele poderia não estar aqui, tá? Então aquele receio que a comunidade tem de criar código macarrônico, Python misturado com HTML, etc. Como eu estou dizendo, esses exemplos são os exemplos simplificados para apresentar a tecnologia. É óbvio que a gente poderia pegar este código aqui, copiar ele daqui, colocar num módulo Python separado e importar o módulo Python aqui em cima, ou utilizando uma tag para deixar as coisas melhor organizadas e evitar o famoso código macarrônico, tá? Vamos ver mais alguns exemplos. Olha esse exemplo aqui que sensacional, usando o WebGL, ó. Então, imagina o poder para poder fazer games, tá? Games e animações utilizando ferramentas que já existem no Python, tá? E o poder de você poder colocar isso daqui rodando no navegador sem a necessidade de um servidor. Então você vai poder compilar o seu jogo e rodar ele no navegador usando o processamento do lado do cliente ou fazendo as duas coisas, tá? Deixando um pouco das coisas rodando no back-end, outras no front-end. É uma abertura a mais para a gente explorar as tecnologias aí, principalmente do ecossistema Python. Então, eu acho que essa daqui é uma das coisas, além da parte de dados, que também são muito interessantes da tecnologia do PyScript, não só do PyScript, mas do WebAssembly como um todo, que é a possibilidade da gente fazer essas coisas rápidas, tá? Porque a web, apesar da gente ter muita tecnologia, as coisas demoram bastante para acontecer, a gente está sempre em busca de otimizar segundos ali de requests, de requisições em servidores, enquanto no mundo dos games, ó, a gente tem 60 frames por segundo sendo renderizado numa tela. De maneira super otimizada e compilada, tá? Aqui a gente tem um exemplo simplão aqui, ó, que é o famoso To-Do app, né? Então eu vou colocar aqui, ó, uma task Python, vou marcar ela. Então aquele exemplinho que a gente costuma fazer sempre quando tá aprendendo web. Se você olhar o page source, olha só que interessante esse page source, e aqui você vai ver o que eu tava falando agora há pouco, tá? Aqui em cima, ó, ele carrega o PyScript, que é o que vai colar, né? O que vai trazer para a gente o interpretador Python, tá? Então essa daqui é a ponte entre o HTML e o interpretador Python. Aqui dentro a gente vai ter alguns elementos que são próprios do PyScript. Olha que legal isso aqui, ó. PyList, tá? Então tem alguns data types do Python, tá? Alguns tipos de dados que se transformam em elementos do HTML, em componentes do HTML, como já é comum de ser feito aí em vários frameworks que utilizam HTML, tá? E aqui em cima no PyScript, tá vendo que ao invés de eu colocar o código macarrônico aí dentro, a gente tá colocando um src para um arquivo todo.py, ó. Se eu clicar no todo.py, eu tenho acesso ao código fonte, tá? Por que eu tive acesso ao código fonte? Porque aqui a gente tem um script que está sendo linkado, mas isso aqui poderia facilmente estar compilado já dentro do runtime WebAssembly, né? Então isso aqui também é uma coisa que é possível de ser feita caso exista a necessidade do código não ser exibido aqui, né? A gente consegue compilar e ter só o compilado ali exposto. Então aqui você está vendo um código Python que importa bibliotecas que já estão na Standard Library, como o datetime, né? A gente tem aqui o import, ó, do JS, então o próprio PyScript já coloca lá um módulo chamado JS e a gente importa o console. Então toda vez que a gente quiser dar um print, né, para o console, a gente usa esse console ao invés do print aí do Python. A gente tem esse objeto element, que ele funciona aí como um wrapper
pro DOM, né, onde a gente consegue pegar elementos da estrutura do nosso HTML, né, do Document Model, e fazer selects em cima pela classe, pela tag CSS, pelo XPath, coisas desse tipo. E aqui dentro a gente cria funções Python e a gente faz exatamente tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer já com Python. Classes, funções, estruturas de dados, tá? Desde que a gente se comunique com os elementos que estão expostos aqui pelo bridge do JavaScript, isso tudo vai funcionar para a gente bonitinho aqui do lado do cliente. Então reparem que tem pouquíssimo código aqui que não é código Python, tá? Isso daqui é markup de estrutura, o código todo, tá? A lógica toda está aqui dentro do todo.py, escrito 100% em Python. E reparem que apesar de ser novo e ainda não estar 100% otimizado, já funciona de um jeito bem satisfatório. Eu achei bem rápido até o carregamento desses exemplos aqui, tá? Um outro exemplo legal é esse daqui, que é o REPL, que é o Read Eval Print Loop. É um interpretador Python, como se você tivesse digitado Python ali no seu terminal. Eu posso vir aqui, ó, e dar um print, por exemplo, colocar aqui, ó, print 1 mais 5, dou Shift Enter e ele traz aqui o 6. Eu posso dar um import de bibliotecas aqui, como por exemplo, sei lá, vou importar aqui o Pandas. Ó, ele vai dizer que não tem, porque não tá no PyEnv, né? Lembra que eu disse que tem que ter uma virtual environment, e nesse exemplo aqui eu não tenho Pandas lá definido, tá? Mas coisas da biblioteca padrão, eu posso vir aqui dar um import datetime e ele importa para mim. Agora eu posso pegar aqui o datetime.now, datetime.datetime.now, e ele traz para mim aqui o objeto datetime dentro da tela. E tudo aquilo que a gente já está acostumado a fazer com datetime pode ser feito aqui. Qual que é o código para gerar isso daqui? Olha que interessante, o código para gerar o interpretador Python dentro do seu navegador é esse componente aqui, chamado de PyREPL, e ele já gera para você aquele interpretador. Então olha só o poder disso, tá? Reparem que aqui, ó, ele tem alguns paths, tá vendo aqui, ó? PyEnv paths antigravity.py, tá? Então tem um arquivo aqui na barra que se chama antigravity.py, aonde você vai ter os seus módulos para você poder importar. Então significa que eu poderia vir aqui e dar assim, ó, import antigravity, tá? E rodar. Na hora que a gente executa isso daqui, ele, talvez eu tenha que abrir aqui, ó, from antigravity. Vamos fazer melhor, tá? O meu navegador estava prevenindo as minhas pop-ups. Agora sim, você vai ver o que ele vai acontecer. Ó, ele abre pra gente aqui o nosso querido XKCD, né? É isso que eu queria mostrar para vocês, que é essa tirinha aqui, ó, dizendo aquela tirinha famosa, né? Como é que você está voando? Estou voando com Python. Então isso daqui feito através aqui do import antigravity dentro do REPL, tá? Então tem uma série de coisas que dá para você fazer, e o exemplo de código eu achei bastante interessante. Para quem já trabalha com Python, tá bem simples de entender que a gente tem um ambiente, a gente tem um interpretador e a gente tem elementos e scripts que a gente pode juntar aí com o nosso HTML. Então abre uma porta gigante para a gente fazer todo tipo de aplicação do lado cliente com Python, tá? Esse outro exemplo aqui, que eu acho sensacional também, é um exemplo usando o K-means clustering. Olha que interessante fazer esse clustering no lado do navegador com Python puro e interativo, tá? Isso daqui tá usando bibliotecas interativas. É claro que isso daqui fica um pouquinho mais lento, mesmo que você utilizasse D3 com JavaScript puro, ficaria um pouquinho mais devagar mesmo. Lembrando que essa tecnologia foi anunciada anteontem, então ainda tem muita coisa para otimizar, mas é sensacional. Se eu olhar o page source aqui, esse daqui vai estar um pouco maior, vai ter elementos aqui escritos em JavaScript, tá? Toda aquela coisa que a gente usa no front-end, mas para o ambiente Python, o que importa é isso daqui, olha só que legal. O Virtual Environment que está rodando dentro deste navegador tem Altair, NumPy, Pandas, Scikit-learn, tá? Que é uma biblioteca de Machine Learning, de treinamento de modelos aí muito famosa, e a biblioteca Panel. E aqui a gente vai ter aqui para baixo, ó, código Python utilizando a Sync.io, utilizando todas essas bibliotecas aí e criando para a gente as funções que alimentam este painel, tá? Este front-end, este admin aqui, utilizando que no final das contas, tá? Vai estar sendo executado pelo JavaScript lá dentro da bridge que ele tem com o WebAssembly, mas o poder de tudo é poder scriptar isso daqui
com Python, tá? Então, para finalizar, esse daqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo a respeito deste assunto. Tem muita coisa para a gente explorar com WebAssembly, não só com Python, mas com outras linguagens, mas com o PyScript também. O PyScript é uma ferramenta nova, tá? Acabou de surgir e com certeza vai evoluir um pouco mais. O foco do PyScript é trazer o ecossistema existente no Python, principalmente o ecossistema de Data Science, para o lado cliente, para o navegador, tá? É claro que isso daqui ficando empoderado, a gente vai poder fazer front-end com Python também. A gente vai poder fazer CRUD, a gente vai poder fazer formulário, a gente vai poder criar um site inteiro usando só Python, né? Ou 99% Python, porque sempre vai ter ali o JavaScript e tudo que a gente já pode reutilizar do JavaScript para fazer o ambiente ficar completo. Mas a questão importante de tudo isso é que tem muito ainda para evoluir e a gente pode começar fazendo isso acontecer com práticas interessantes, tá? Então esse daqui é só uma das primeiras coisas que está surgindo para sacudir aí o WebAssembly no Python, tá? Daqui para frente tenha certeza que vai surgir outras ferramentas, tá? O meu último recado é que, claro, isso daqui não está pronto para você usar em produção, tá? Isso daqui é um experimento que foi anunciado e que daqui para frente vale a pena você ficar de olho. Então continua fazendo aí seus experimentos, seus sites, tudo do jeito que você está fazendo, mas abre o olho para o PyScript, para o WebAssembly, tá? Porque com certeza no futuro próximo vai surgir muita coisa para a gente conseguir fazer e reaplicar o conhecimento que a gente já tem aí com Python. Então foi isso, a minha ideia era tirar um pouco dessa confusão em torno aí do que aconteceu e trazer um pouco de informação para quem não estava por dentro do que é o WebAssembly e do que é o PyScript. Espero que o vídeo tenha sido útil e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do Code Show. Até mais!